Porque ontem o Goiânia venceu a Portuguesa por 2-1. Nós temos os gols. O Goiás ficou 0-0 com o ABC, o Piauí marcou 1-0 para a Portuguesa, aí o Bruno fez contra para o Goiânia, olha lá, jogada pela direita, cruzamento para a área, o zagueirão meteu para o Patrimônio, e aí o Alisson, oportunista no rebote do goleiro, fez o gol da vitória do Galo, 2-1. Goiânia que joga amanhã de novo, né? O Goiânia amanhã pega uma parada indigesta, mas teoricamente vai jogar, pega o Brasília, que é o atual campeão do Distrito Federal. E ganhando já sacramenta, né? Dependendo do resultado do outro jogo, até o empate ele já pode ser visto. E neste momento, né, Cleison? Sim. O Vila joga com o Penapolense, isso. Tá empatando 1-1. 1-1 é o placar do jogo, partida no segundo tempo, lá pelo grupo 3. O time do Penapolense saiu na frente com o Brandon. E o Vila marcou o gol de empate com o Marcão. Marcão é atacante. Isso, o Brandon fez de pênalti aos 36 e o Marcão aos 41 marcou tá no o gol de empate tempo do já, Vila. né? Segundo tempo. A partida começou às 6 horas. E depois tem Mirassol e Santa Cruz. E Santa Cruz, que é o jogo que começa às 8 da noite. Nesse momento o Vila está com 4 pontos, é líder do grupo. Exatamente. Porque o Mirassol ainda não jogou. Exato, e o Penapolense vai somando o primeiro pontinho. Assim como o Penapolense perderam na primeira rodada. O Goiás também joga amanhã, pega o Galvez do Acre. E hoje o Atlético foi derrotado, 3-1 para o Rio Claro e está eliminado com 2 derrotas. Lamento muito pelo Pezão. Espero que não mudem tudo porque foi eliminado na Copa São Paulo, porque o trabalho é muito recente, né? Recente, tem agora 2 meses de trabalho à frente do time sub-20 do Atlético. Está começando essa reformulação nas categorias de base. O Atlético que foi muito forte nas décadas passadas, quando retornou da segunda divisão do Campeonato Goiano para a primeira divisão, o Atlético teve uma ascensão muito grande no profissional, mas a diretoria deixou um pouco de lado as categorias de base. E era até compreensível que o Atlético tinha muita coisa para administrar no profissional e tinha dificuldade de dar atenção para a base, mas eu penso que o Atlético demorou a voltar as suas atenções para a base, só voltou depois que a base do Atlético, mesmo precária, foi quem salvou o time muitas vezes na parte financeira, inclusive no ano passado. Porque a venda do Fábio Lima, o empréstimo do Jorginho. Mas principalmente a venda do Fábio Lima, ela foi muito Atlético, boa. Né? É o Fábio Lima. Resume o Fábio Lima salvou a vida financeira do Atlético ano passado. Esses dias o Diogo Barbosa também foi emprestado. Exato. Olha só, o Diogo Barbosa. É a última revelação do Atlético. E o Atlético já tinha pegado um dinheirinho contra os garotos, que o Atlético não formou desde garoto, mas que passou pela base do Atlético e que o Atlético teve a oportunidade de negociar. O próprio Diogo Campos foi um jogador também que rendeu um dinheiro que ajudou o Atlético em algum momento. Eu falei quando o quê? foi emprestado. Diogo Barbosa. Falei Diogo Barbosa? É Diogo Campos, o atacante. Diogo Barbosa é o que foi lá pro Botafogo, né? Exato. Falando em Atlético, um abraço pro Coutinho, ex-técnico do Atlético, profissional e da base. Não é Coutinho. É o quê? Mestre Coutinho. Abraço ao Mestre Coutinho. Me encontrei com ele hoje, nos assiste centroavante, sempre. isso sim. Centroavante de sucesso no futebol baiano e está voltando para lá para treinar um time profissional. Agora, categoria de base hoje não é mais o que era antes. É assim mesmo, os caras contratam, esses times todos são formados com jogador que contrata de fora. E não tem aquela história de... Até porque eles mudaram as faixas etárias. Não sei, categoria de base agora só começa com 16 anos. Quando eu era garoto, começava com 8. Mas ainda tem sub-11, Não, ainda sub-12. tem essas competições. Tem, mas eles não consideram categoria de base mais, é escolinha. Tem outro nome. O Goiás é que está querendo... Alguns clubes estão querendo voltar porque acham que, às vezes, o jogador chega um pouco prejudicado lá. Mas, enfim, é um erro do Atlético. Eu acho que não pode acontecer isso. O projeto todo que está ambicioso do Atlético com relação à categoria de base, contrataram lá o Paulo Nelly, o Pezão, tem mais gente lá também trabalhando. Tem, o professor Alcides, Abinegado. O Gilberto Pereira, professor Alcides, comandante. Eu acho que é natural que o Atlético, é uma competição muito, muito difícil, e o time do Atlético é muito recente, esse time aí do Não, Sub-20. e não é de uma hora para outra. O Atlético acabou com a base, os moleques treinavam largados lá em Umas, aí veio agora o professor Alcides. Antes tentaram com o Álvaro Melo, que já morreu, o conselheiro, o diretor, com o próprio Lindomar, eles não tinham respaldo. Isso. Agora veio um cara com dinheiro, que é o professor Alcides, com pessoas bem intencionadas, como o Júnior Pezão, o Paulo Nelly. Não é de uma hora para outra. O negócio... E aí, os diretores do Atlético têm que entender isso. Tem... E aí eu cito 2, que são sem paciência. O Jovair e o Adson.
Na Entendo. realidade, o futebol, todos os clubes precisam entender isso hoje. Base dá muito trabalho. Às vezes, na cabeça deles, é um gasto que você tem, que você, teoricamente, não tem certeza de que aquilo vai dar retorno. É só na teoria, porque na prática sempre dá. É óbvio que você vai ter ali, você vai trabalhar, vamos supor, a base de um clube com 100 atletas, teoricamente, dizendo assim, nas várias categorias. Se você conseguir aproveitar 10%, já está bem demais. Não, 10 é até muito, se você aproveitar mesmo já está ótimo, porque não há como você sobreviver no futebol, é como você ter uma fábrica. Se você tem a matéria-prima própria, não precisa ir longe. Sem querer entrar na política, mas entrando um pouco, nós aqui em Goiás temos um problema sério de energia elétrica. Por quê? Porque alguém vendeu a nossa fonte de energia, que era a Cachoeira Dourada. Aí depois a Celg ficou inútil. A Celg comprava caro energia para vender para o povo. Aí como é que acontece? É porque alguém teve a brilhante ideia de vender onde se produzia a energia, né? Só pode ser um gênio. E aí dá nisso. É a mesma coisa. Se você não tem onde cria o jogador, você vai ter que comprar jogador. Aí você vai para a mão do empresário, você vai ter que fazer negócio e vai custar caro. E ninguém sobrevive. Não é o Atlético, não. O Corinthians não pode sobreviver. O Flamengo não pode. É isso aí. Então, da Copa São Paulo, repassamos tudo. Daqui a pouquinho você atualiza para a gente o jogo do Vila, Cleison. Tá, tô olhando aqui. Tô de olho, 1 a 1. 1 a 1, né?